o grande julgamento. É um dia difícil da gente conseguir imaginar aqui, mas Jesus deixa muito claro o que é que está por vir, para os salvos e para os não salvos. O texto sagrado diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, ou seja, Jesus não vem sozinho, ele vem acompanhado de todo o seu exército celestial. Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Algumas traduções falam bodes. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Então ele começa essa narrativa do grande julgamento dizendo que ele volta, que ele se senta no seu trono de justiça e glória e que ele vai fazer o grande julgamento. E o grande julgamento nada mais é do que a separação, porque os salvos estão salvos em Cristo e vivendo a sua vida já na comunhão com o nosso Deus, quando nós estávamos perdidos, mortos nos pecados e delitos, inimigos de Deus, e Jesus vem e nos reconcilia com Ele. O grande julgamento é só o final de todas as coisas. Naquele tempo, naquele dia específico, não haverá oportunidade de dizer: eu quero Jesus, eis-me aqui, Senhor. Todas as coisas já estarão devidamente consumadas, concluídas. Amém? Então aqui Jesus, ele diz que ele vem, e ele vem em glória e poder, e ele vem acompanhado por um exército celestial, com todos os seus anjos, porque aqui Jesus não diz assim, que ele vem em majestade com alguns anjos, não. Aqui diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade, ele já vem reinando, né? Porque majestade diz respeito a um reino. E todos os anjos com ele. Então são alguns, não são os mais poderosos, não são os mais elegantes e bonitos, todos. E aí sim, ele se senta no trono da sua glória, diante de todas as nações. Ele vem e todo olho o verá. E nesse dia, quando Jesus volta, e todo olho, toda nação, todas as pessoas vão contemplar esse dia maravilhoso, esse dia majestoso de Jesus voltando nos céus com seus anjos. E aí ele vai fazer uma grande coisa. Ele dirá aos que estão à direita o seguinte, versículo 34. Então o rei Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ou seja, desde antes de tudo, Jesus já sabia quem era eleito nele. Não é uma surpresa para Jesus quem são os salvos e quem são os perdidos. Certo? Então ele diz: venham, benditos do meu Pai, para herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram o que comer. Eu tive sede, vocês me deram o que beber. Eu fui forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, e enfermo vocês me visitaram, e preso vocês foram me ver. Ou seja, em todas as situações, Jesus, ele se considera amado por nós. Mas o que é o amor a Cristo, se Cristo não está aqui hoje conosco? É quando fazemos ao nosso próximo, ao necessitado. Porque ele diz assim, os justos perguntam para ele, olha como que é o coração do justo. O justo faz coisas e não fica se vangloriando nisso. E eles perguntam, mas Jesus, quando foi que a gente fez alguma coisa pelo Senhor? Quando foi que a gente fez tudo isso pelo Senhor? E aí Jesus responde assim: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, fizestes a mim. Amar a Jesus é fazer pelo próximo.
Se não fazemos pelo próximo, então o amor de Deus não está sendo manifestado através de nós, em nós. Só que além de Jesus dizer isso aos salvos, a palavra diz que Jesus também dirá, versículo 41, então o rei também dirá, porque a mensagem não é só para salvo, a mensagem também é para ímpio. Enquanto os salvos recebem a mensagem de salvação, de herança do reino, que já foi preparado antes da fundação do mundo, os não salvos também recebem uma mensagem, um recadinho de Jesus. A consumação de todas as coisas, a sentença promulgada lá em Gênesis capítulo 3. E diz assim, a palavra do Senhor. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda. Aí já não é mais como quem está à direita, já não é mais como os salvos. Primeiro, Jesus fala com os que são dele, fala com os salvos, depois fala com os não salvos, né? Nós, os salvos, somos a prioridade de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Então eles falam assim, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha a diferença dos dois extremos. Vinde a mim, benditos do meu Pai, para herdarem o reino que já foi preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. E em contrapartida, ele olha para o outro lado no mesmo momento e diz assim, afastai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto os salvos têm um lugar preparado em Deus, lá com Deus, lá no céu, os não salvos já estão destinados para o mesmo lugar que foi destinado para o diabo e para seus anjos. Porque cada um vai para o lugar onde está aquilo que o seu coração adorou. Então, se nós adoramos a Deus em vida, durante essa nossa vida, essa nossa trajetória, nós vamos para o reino de Deus, porque vivemos o reino, somos parte desse reino. Agora, se nós andamos junto com o adversário de Deus, se nós adoramos mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino, não tem por que irmos para o céu, não tem por que desejarmos o reino na vinda de Cristo. Porque tem gente que vai olhar e vai pensar, talvez aqui eu, tô aqui tentando imaginar que muita gente naquele dia vai falar assim, puxa, era verdade, por que eu não criei? Nossa, era verdade, de fato, e por que eu não... Só que vai ser tarde. Porque no capítulo 25, aliás, nesse capítulo 25, antes de Jesus falar do grande julgamento, ele fala da parábola dos talentos, das 10 noivas, 5 loucas, 5 prudentes. Aquelas que estavam preparadas e aquelas que não estavam preparadas. E na vinda de Jesus tem gente que vai se encontrar não preparado. E o que ele vai ouvir? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o local onde foi reservado e preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome, eu tive sede, vocês não me deram de comer, não me deram o que beber, vocês não me visitaram, vocês não fizeram nada pelo próximo. Então, quando vocês deixaram de fazer para o próximo, para os necessitados, vocês deixaram de fazer por mim. E quem não faz por mim, não tem que estar comigo. É mais ou menos isso. Parece duro, né? E é de fato muito duro. Mas Cristo será revelado a todas as nações, por enquanto, nesse tempo chamado agora, através da minha e da sua vida. É assim que as pessoas vão conhecer o amor de Deus. É assim que as pessoas elas vão perceber que existe um Deus que tem misericórdia, que perdoa, que salva, que liberta. E que naquele grande dia dirá 2 coisas somente: vinde a mim, benditos, ou afastai-vos de mim, malditos. O que nós estamos propagando? O que a nossa vida está anunciando sobre Cristo? O que o nosso comportamento de fato está revelando ao mundo? O amor do Pai? Ou uma indiferença? Um Deus que, a partir de nós, nos nossos comportamentos, não existe. Porque às vezes falamos sobre Deus e cremos em Deus com a nossa boca, mas o nosso comportamento é
uma atitude de verdadeiros pagãos, descrentes.